Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao resumo da lição da Escola Sabatina. Hoje falaremos sobre a lição 11, a Bíblia e as profecias. Na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, nos diz o seguinte: Ele disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. As profecias bíblicas são essenciais para a nossa identidade e missão. Elas apresentam um mecanismo interno e externo para confirmar a exatidão da palavra de Deus. Jesus disse em João, capítulo 14, verso 29, o seguinte: Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. A pergunta crucial é: como podemos então interpretar as profecias corretamente, a fim de saber quando elas realmente aconteceram? Nesta semana, estudaremos os pilares da interpretação profética historicista. Uma citação de Ellen White no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 307, nos faz refletir no seguinte: devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o processo dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o combate final do grande conflito. O reavivamento manifestado na Reforma Protestante foi o resultado direto do estudo das emocionantes profecias de Daniel e Apocalipse e da descoberta do método historicista de interpretação, derivado do princípio sola escritura. De fato, a maneira como Daniel e João interpretaram as profecias se tornou a chave para o estudo bíblico protestante. O método historicista vê o cumprimento da profecia como algo progressivo e contínuo ao longo do tempo. Essa visão levou homens como Wycliffe, Lutero, Zwinglio e entre outros a identificarem o chifre pequeno em Daniel capítulo 7 e Daniel 8 e a besta que emerge do mar, conforme retratado em Apocalipse 13, como a Igreja Católica Romana, o poder papal. A onda de reforma teve uma enorme influência na Europa à medida que o povo saía da Idade das Trevas. Em seguida, aconteceram então a Inquisição e a perseguição maciça. Muitos dos reformadores fugiram para as pacíficas costas do Novo Mundo, onde puderam adorar a Deus em espírito e em verdade. O método fundamental aplicado pelos adventistas do sétimo dia para estudar as profecias chama-se historicismo. É a ideia de que muitas das principais profecias da Bíblia seguem um fluxo linear e ininterrupto da história, do passado ao presente e ao futuro. Esse método é semelhante à maneira pela qual a história é estudada nas escolas. Adotamos esse método porque a Bíblia interpreta as profecias desta maneira. Além do método historicista, existem outros que veremos a seguir, como, por exemplo, o preterismo, foi desenvolvido pelo jesuíta espanhol Luís de Alcázar, que viveu entre 1554 e 1613, que interpretou então as profecias bíblicas como um relato de que simplesmente comunicavam eventos que aconteceram no passado. Os preteristas negaram amplamente a possibilidade de profecia preditiva. Alcázar projetou o poder do anticristo no passado, identificou-o como um imperador romano Nero. Outro jesuíta espanhol, chamado Francisco Ribeira, que viveu entre 1537 e 1591, publicou um comentário de 500 páginas sobre o livro do Apocalipse, ensinando que a maioria desses acontecimentos proféticos deveria cumprir-se no final dos tempos, em um breve período de 3 anos e meio. Outro método é o futurismo. Foi na direção oposta de Alcázar, colocando então a ênfase da profecia no futuro e deixando a Igreja Papal da Idade Média completamente fora desse período profético. No início, nenhuma dessas visões teve muita influência, porém, 2 acontecimentos mudaram este fato favorável. A abordagem histórico-crítica das Escrituras no século XVIII alegava remover a possibilidade de profecia preditiva, adotando alguns princípios da posição preterista. Essa visão é a que prevalece no presente, amplamente adotada por estudiosos da alta crítica, tanto católicos quanto também protestantes.
Enquanto isso, cristãos mais conservadores foram fortemente influenciados pela Bíblia de Referência de Scofield de 1906, levando uma grande maioria a aceitar a visão futurista dispensacionalista, que prevê o arrebatamento secreto, a reconstrução do templo em Jerusalém e um milênio antes da segunda vinda de Cristo. Apenas os adventistas do sétimo dia permanecem como remanescente entre os protestantes na defesa do método historicista. Com isso, podemos fazer a seguinte pergunta: como as profecias das Escrituras usam este método? Daniel interpretou a imagem do sonho de Nabucodonosor, do capítulo 2, e os símbolos dos capítulos 7 e 8 de Daniel como uma série de impérios que aparecem um após o outro em uma sequência contínua. Ele disse especificamente a Nabucodonosor que ele, representante de Babilônia, era a cabeça de ouro. Você pode conferir isso no livro de Daniel, capítulo 2, verso 38. Os 3 reinos seguintes surgem em uma sequência, como parte do corpo conectado, umas às outras, composta de diferentes metais que o distinguem, mas que são conectadas pela imagem em ordem decrescente. O segundo e o terceiro reino depois de Babilônia são especificamente identificados pelos anjos Gabriel como os reis da Média e da Pérsia, Daniel capítulo 8, verso 20, e o rei da Grécia, Daniel 8, verso 21. Claramente, as pernas de ferro que vêm a seguir devem ser identificadas como Roma, conforme demonstrou o curso da história. A continuação do ferro nos dedos da estátua, embora misturada com barro, indica a continuidade do poder romano. Cada visão sucessiva expande com mais detalhes o que há de ser nos últimos dias. Daniel capítulo 12, verso 28. Podemos ver isso enfatizado no poder do chifre pequeno. A recapitulação, expansão e ampliação desses detalhes continua em Daniel capítulo 11, em que o papado se torna o ponto predominante. Esse foco no papado é apropriado quando se observa que a maior força a ser reconhecida na profecia dos 1260 dias anos deve ser e só pode ser o papado até a ferida mortal em 1798 e além. Essa interpretação nos conecta com os poderes dos quais João falou profeticamente em Apocalipse 12, 13 e o capítulo 17. O preterismo altera a data do profeta Daniel para o 2º século a.C., depois que Babilônia, Média Pérsia e Grécia entram em cena. Além disso, o preterismo reinterpreta o poder do chifre pequeno como um rei Seleucida, Antíoco IV Epifânio, que governou a Síria em 175 a 164 a.C. O futurismo também tende a interpretar o chifre pequeno como Antíoco IV, mas sugere que o anticristo aparecerá no fim dos tempos. Porém, essa identificação não se encaixa com a realidade por várias razões. Vejamos apenas 7 razões para isto. A primeira, a origem do chifre pequeno. Este surgiu de um dos chifres, Daniel 8, verso 9. Os preteristas argumentam que ele saiu de um dos 4 chifres, os generais Licímaco, Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e seus sucessores como chefe dos 4 reinos da Macedônia, nos quais o Império de Alexandre foi dividido. Mas a evidência gramatical, contextual e sintática aponta para a conclusão de que o chifre saiu de um dos 4 ventos, ou pontos cardeais, uma expressão que parece imediatamente a frase. Segundo, a progressão do poder nos reinos. O carneiro medo-persa se engrandecia, Daniel 8, verso 4. O bode grego se engrandeceu sobremaneira, Daniel 8, verso 8. O chifre pequeno engrandeceu até o príncipe do exército, Daniel 8, verso 10 e verso 11. Mas essa ampliação de poder não pode ser atribuída a um único governador conhecido como Antíoco Epifânio. Terceiro, a disposição da ordem. Antíoco IV Epifânio governou na metade da dinastia Seleucida, o 7º de uma série de 27 reis. O poder do chifre pequeno surge no fim do seu reinado. Daniel 8, verso 23, mostra claramente isso. Roma aparece na última parte do Império Grego, mas Antíoco IV não. Quarto, a direção da conquista. O poder do chifre pequeno deveria conquistar a direção ao leste, sul e em direção à Terra Gloriosa. Daniel 8, verso 9.
isto é, na direção do oeste, mas Antíoco IV foi responsável por perder a Judéia, a terra gloriosa, e teve apenas êxito limitado no sul do Egito. Quinta, a transgressão assoladora. Os estudiosos acreditam que Antíoco IV causou a desolação do santuário, mas Jesus, citando Daniel, refere-se a essa desolação como ainda futuro em seus dias, Mateus capítulo 24, verso 15. E Antíoco IV já havia morrido há 2 séculos. Sexta, as tardes e manhãs. As 2.300 tardes e manhãs são interpretadas como os sacrifícios que cessaram durante a profanação do templo por Antíoco IV. Assim, para acomodar a interpretação de Antíoco, o número é reduzido para 1.150 dias literais, mas a expressão tardes e manhãs é muito semelhante à designação usada no livro de Gênesis capítulo 1, tendo-se um dia como 24 horas. Os sacrifícios da manhã e da tarde associados ao santuário terrestre são mencionados em uma ordem diferente. Assim, a transgressão mencionada em Daniel 8, verso 13, não se refere à interrupção do serviço do santuário terrestre durante o tempo de Antíoco. Sétima e última razão, a conclusão da previsão profética. A estreita relação entre Daniel 2 e Daniel 7 indica que há uma conclusão gloriosa das profecias, mas se Judas Macabeu, o judeu, derrotou Antíoco IV, como Judas vem nas nuvens do céu como filho do homem, Daniel 7,13 mostra, e como é eterno o seu reinado, Daniel 7, verso 14. Com essas razões, podemos afirmar que nem a interpretação preterista, nem a futurista corresponde aos critérios do texto ou do testemunho de Jesus. Assim, por essas e outras razões, a interpretação de Antíoco para o Daniel, capítulo 8, é insustentável. Apenas a interpretação historicista da profecia identifica como precisão os últimos 2.600 anos da história, em perspectiva profética e sequencial. Depois de todo esse estudo, podemos chegar à conclusão. Ao examinar alguns dos desafios colocados ao modelo historicista de interpretação profética, devemos admitir que, quando usamos as Escrituras para interpretar as Escrituras, e permitimos que os profetas Daniel e João falem sobre esses assuntos, como os reformadores, devemos chegar à conclusão de que o poder do chifre pequeno surgiu do quarto animal, Daniel capítulo 7, da direção ocidental dos 4 ventos, Daniel 8, e o governou por 1.260 anos, período que terminou pouco antes de Cristo entrar no lugar santíssimo do santuário celestial. João se refere a esse mesmo poder como a besta que emerge do mar em Apocalipse 13, verso de 1 a 10. Existe apenas uma entidade que se encaixa nos critérios das Escrituras, Roma Papal. Também devemos reconhecer que os outros 2 métodos principais de interpretação, preterista e futurismo, se originaram em Roma como objetivo primordial de rejeitar a interpretação protestante durante a Contra-Reforma. Esse fato levanta sérias questões sobre as principais igrejas protestantes atuais que adotam esses modelos católicos. Certamente, essa situação aponta para o cumprimento de nossa missão e a proclamação das 3 mensagens angélicas, chamando o povo de Deus a sair da confusão da Babilônia, enquanto ainda há tempo na história da terra. Que Deus esteja contigo e que cada dia, cada manhã, sejamos reavivados pela palavra de Deus. E eu quero convidar você nesse momento para orarmos a Ele. Feche seus olhos e falemos com Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, porque podemos, através da Tua palavra, termos uma conexão ininterrupta com o Senhor. Que o Senhor, nesse instante, abençoe cada uma dessas pessoas que está ouvindo esta mensagem e que os mesmos sejam fortalecidos pelo Teu poder e sejam alcançados pela Tua graça. Fica conosco, nos dá uma semana maravilhosa em Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Queridos, até a próxima semana. Que Deus te abençoe.